Olá, no discurso anual ao Parlamento da Rússia sobre o Estado da Nação, o ditador Vladimir Putin ameaçou o Ocidente na quinta-feira com uma guerra nuclear depois que o presidente da França, Emmanuel Macron, não descartou a possibilidade de enviar tropas à Ucrânia. Putin ameaçou usar armas nucleares contra membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, se esses países da OTAN enviarem forças à Ucrânia. O discurso de mais de 2 horas incluiu o alerta nuclear mais explícito de Putin contra o Ocidente até hoje. Tudo isso realmente ameaça um conflito com o uso de armas nucleares e a destruição da civilização, disse Putin. Eles não entendem isso? Acrescentou o ditador russo. Os comentários de Putin foram uma resposta ao presidente Macron, que na segunda-feira, na verdade, estava fazendo um apelo aos países da Europa para que se preparem para uma possível guerra, Macron disse que a OTAN não pode descartar o envio de tropas. Ele visou vários alvos ao mesmo tempo, alertou a Europa de que precisa se preparar para a guerra e que o inimigo é Putin. Pressionou o Congresso dos Estados Unidos a aprovar uma ajuda de 61 bilhões de dólares à Ucrânia, que está encalhada por causa dos trumpistas do Partido Republicano. Tentou desestabilizar Putin, reagiu às críticas da Alemanha de que a França contribui pouco para o esforço de guerra da Ucrânia e tentou fortalecer seu partido para as eleições para o Parlamento Europeu, que serão realizadas em junho. Líderes de outras potências ocidentais, incluindo o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, e altos funcionários dos Estados Unidos, rapidamente descartaram qualquer possibilidade de enviar soldados da aliança à Ucrânia. Putin negou como absurda a ideia de que a Rússia seja uma ameaça a outros países europeus, sem deixar de alertar para as consequências trágicas, nas palavras dele, do envolvimento direto de forças da OTAN na guerra da Ucrânia. Os agora 32 países membros da Aliança Ocidental, com a entrada das até pouco tempo atrás neutras Finlândia e Suécia, a aliança teme que a Rússia teste a cláusula de defesa coletiva nos próximos 3 a 5 anos. O artigo 5 da Carta da OTAN estabelece que um ataque contra um é um ataque contra todos que devem reagir. A Rússia poderia invadir o território da OTAN em um ou mais dos estados bálticos, que eram repúblicas soviéticas, e depois tentar forçar a OTAN a recuar por medo de uma retaliação nuclear. Se a OTAN concordar, sua credibilidade será destruída para sempre, argumentou Francis Stephen Gady na revista Foreign Policy. O vazamento de informações secretas russas reveladas pelo jornal inglês Financial Times na quinta-feira mostrou que o limite da Rússia para o uso de armas nucleares é menor do que o declarado publicamente. As armas nucleares táticas são concebidas para serem utilizadas no campo de batalha, são menores que as armas nucleares estratégicas, como as ogivas, que podem ser colocadas num míssil balístico intercontinental para atingir diretamente o território dos Estados Unidos. Mas as armas nucleares táticas têm um poder de destruição maior, algumas, do que as bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial. De acordo com 29 arquivos militares secretos criados entre 2008 e 2014, a Rússia consideraria lançar um ataque nuclear se houvesse uma incursão inimiga em território russo ou se 20% de seus submarinos estratégicos dotados de mísseis balísticos fossem destruídos, entre outros gatilhos. Os documentos mostraram que a Rússia ensaiou o lançamento de armas nucleares táticas contra uma grande potência nos estágios iniciais de um conflito. Ou seja, a Rússia tomaria a iniciativa de usar armas nucleares.
As forças nucleares estratégicas da Rússia estão em pleno estado de prontidão e podem atingir alvos no Ocidente, advertiu Putin nesta quinta-feira. O arsenal nuclear russo inclui agora armas hipersônicas que Putin mencionou pela primeira vez em 2018. No ano passado, Moscou transferiu armas nucleares táticas para a vizinha Bielorrússia em um movimento amplamente condenado que mudou o status de segurança da região. E nas últimas semanas, relatórios indicaram que a Rússia pode estar planejando implantar uma arma nuclear no espaço para destruir os satélites dos países ocidentais. Quando era vice-prefeito de São Petersburgo, em 1994, Putin declarou que o fim da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Desde que chegou ao poder em 1999, primeiro como primeiro-ministro de Boris Yeltsin e depois como sucessor de Yeltsin, Putin luta para restaurar o poder imperial da Rússia e da União Soviética. Sem uma economia capaz de competir nos setores de ponta do mundo globalizado, Putin usa a ameaça do uso da força para tentar se equiparar ao Ocidente com uma chantagem nuclear. A invasão da Ucrânia mostrou que não está blefando. Putin é a maior ameaça hoje à paz mundial. Nesta sexta-feira, milhares de pessoas acompanharam o enterro do líder da oposição russa, Alexei Navalny, morto em 16 de fevereiro numa prisão ao norte do Círculo Polar Ártico. Muita gente foi presa por participar das homenagens da Navalny, houve manifestações em vários países, vigílias em vários países da Europa. O Kremlin nega qualquer responsabilidade, mas ninguém acredita nisso. É mais um crime na conta de Vladimir Putin, mais um adversário político ou crítico assassinado. Inacreditável é que o Brasil trate este ditador sanguinário como aliado. É o que fez o governo Jair Bolsonaro, sob pretexto de garantir o fornecimento de fertilizantes importados da Rússia ao agronegócio brasileiro. Uma política que não mudou no governo Lula, agora com a desculpa de criar uma nova ordem internacional sem hegemonia do Ocidente. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, que é de graça, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Mir, que é paz em russo. Até mais. Tchau.